Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, o PSD, o CDS e a direita, que tanto gostam de atribuir preconceitos de propriedade a outros, têm um preconceito relativo à propriedade comunitária que atacam desde que foi publicada a Lei dos Baldios em 1976. A devolução aos povos dos baldios roubados pelo fascismo representou para as comunidades serranas do centro e norte do país provavelmente a maior conquista do 25 de Abril. Hoje, dia em que se assinala o aniversário da aprovação da Constituição da República, PSD e CDS fazem mais uma vez tábua rasa da lei fundamental e atacam a propriedade comunitária que esta consagrou. Este não é o primeiro ataque aos baldios e ao direito dos povos. Desde 1976 foram quase 20 as tentativas de desvirtuar a lei dos baldios e vindas de diferentes quadrantes. Não esquecemos que foi pela mão do PS que o domínio público hídrico das águas dos baldios passou a pertencer às autarquias. Mas as alterações que hoje discutimos vão mais longe e mais fundo que todas as outras. Este ataque define muito bem a opção de classe deste Governo. Os mesmos para quem expropriar o latifúndio para produzir, para combater o desemprego e para travar o boicote económico à democratização do país era um crime imperdoável, roubar por lei ordinária as terras comunitárias aos compartes, pequenos agricultores e pastores para as entregar ao duopólio das celuloses é um ato meritório de modernização e transparência. Para justificarem as alterações, PSD e CDS não se importam de recorrer a um conjunto de mentiras, de passa-culpas e de confusões com que enchem o preâmbulo da iniciativa. São as suas próprias palavras que os desmentem. Num parágrafo dizem que os baldios deixaram de ser aproveitados e geridos de modo a produzir os benefícios idealizados, para logo a seguir dizerem que há um crescente aumento de receitas resultantes da exploração dos terrenos baldios. Depois dizem que é preciso transparência na apresentação de contas. Parece impossível, senhores deputados. Algum dos senhores deputados que subscreve esta afirmação participaram numa visita da Comissão de Agricultura a diversos baldios, onde foram fotografados a analisar os livros de contas de alguns dos baldios e ainda aprovaram um relatório dessas visitas que têm como anexo relatórios de contas. Um pouquinho de seriedade exige-se. Depois falam de má gestão dos baldios. Ora, nos baldios em cogestão, a maioria, a obrigatoriedade de elaboração dos relatórios de contas cabe ao representante dos serviços florestais. O Governo limita-se a falar de uma lacuna de regulamentação. Na verdade, a lacuna existe no cumprimento da legislação. Quem contribuiu para a má gestão dos baldios não foram os compartes, foram os serviços do Estado. Quantos baldios não puderam aceder a fundos comunitários para investimento, até para fazer a prevenção estrutural, porque para tal precisavam do aval do representante do Estado enquanto gestor que nunca chegou? Quantas árvores em condições de serem cortadas arderam a aguardar a marcação para o corte que competia aos serviços florestais? Quantos planos de utilização dos baldios feitos pelos conselhos diretivos aguardam o parecer do Governo? Quantas casas de guardas florestais estão em ruínas por não terem sido cedidas aos baldios que a reclamavam? Quantos milhões de euros das comunidades foram cativados pelo Estado desde 1980 por indefinições nos limites dos baldios ou por inexistência de conselhos diretivos, quando o Estado nada fez e era sua obrigação fazer para ultrapassar estas dificuldades? Só em 3 anos da década de 90 foram mais de 6 milhões de euros. Se há má gestão dos baldios, os senhores e os vossos governos estão associados a ela e por isso é lamentável que irão agora penalizar as comunidades pelas vossas culpas. Os baldios geridos pelas comunidades têm sido importantes fontes de rendimento fundamental à sobrevivência de muitas aldeias do interior do país. Dou como exemplo as intervenções realizadas apenas nos baldios visitados pela Comissão de Agricultura e indicados pelos senhores deputados. Valdegas em Boticas, Sabrosa da Guiar e Cidadelha da Guiar em Vila Pouca da Guiar, Anciães em Amarante, Vilarinho em Mondim de Basto. São uma realidade as obras de regadio, captação e canalização de água para os compartes, arranjo de caminhos rurais, gestão de equipas de trabalhadores florestais, construção de espaços para a junta de freguesia, posto médico, associações, dinamização de grupos de teatro, centros culturais e jardins de infância, construção de polidesportivo, campo de futebol e basquetebol, reconstrução das casas da guarda florestal, dinamização do centro de dia com uma rede de transportes e refeições diárias, para além dos projetos de investimento florestal e arborizações sem recurso a fundos comunitários. Os baldios do país representam ainda a possibilidade de 13 mil criadores de gado acederem a apoios à sua atividade. Com base em argumentos mentirosos, procede-se à subversão do conceito de compartes, roubando os baldios aos seus legítimos donos, as comunidades locais que mantêm com eles uma relação económica e afetiva, entregando-os a todos os que vivem na freguesia, agora alargada por via das uniões. Procede-se ao alargamento dos motivos para extinguir os baldios sem necessidade à decisão judicial. Integram-se os baldios
baldios no património privado das freguesias e das câmaras, abre-se a sua entrega a privados, promove-se a ingerência na vida interna dos conselhos diretivos, roubam-se as verbas cativas de que o Estado é apenas fiel depositário, aplicam-se impostos aos baldios e aos compartes. Tudo medidas que porão em causa a paz social no mundo rural. Os apetites sobre os baldios são diversos. Os rendimentos das centrais eólicas, de antenas e, acima de tudo, a madeira. Sim, porque a indústria da celulose não escondeu as suas pretensões logo no início da legislatura ao entregar na Assembleia da República o seu caderno reivindicativo para a obtenção de madeira a baixo custo. Com a lei da arborização saiu o primeiro fato por encomenda. Com a lei dos baldios pretende-se que saia mais outro. A Ministra da Agricultura conhece a verdadeira dimensão destas alterações e, por isso, e apesar de ter desenvolvido todo o processo legislativo, passou para os grupos parlamentares da maioria o odioso da questão. Sempre é uma forma de diluir responsabilidades nos consensos que procurem encontrar. Não se esqueçam, senhores deputados, que esta não é a primeira vez que tentam roubar os baldios aos povos. Salazar também tentou, mas tal como os beirões da mítica Serra dos Milhafes, contados por Aquilino Ribeiro, as comunidades saberão resistir a mais esta ofensiva, saberão defender os seus direitos ancestrais e darão conta disso, mesmo amanhã, integrando as manifestações da CNA. Se esta maioria conjuntural fizer aprovar esta malfeitoria, este roubo, podem contar, senhores deputados, com o empenho do PCP para vos dar luta e não descansaremos até à reversão completa deste esbolho. Resistiremos a mais este ataque às conquistas de Abril. Não descansaremos enquanto os loibos uvarem sobre os baldios.